Muito bem, pessoal, vamos lá. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de fato, né? Porque a outra aula foi uma aula mais de sobrevoo, para você entender quais são os pontos principais que nós vamos passar. E aqui nós vamos falar da história do Espírito Santo. Gente, isso aqui é muito importante, tá? Para a sua prova. Você precisa saber contextualizar, você precisa não apenas saber datas, saber nomes, você precisa aprender a contextualizar um ponto entre o outro. E nós vamos falar disso com você muito bem, vamos trabalhar muito bem trabalhado sobre essas transições que você precisa saber. Então, mais do que guardar datas, mais do que guardar nomes, você precisa entender como que se deu esse processo. Vá por mim, entenda esse processo, assista a aula com cuidado, pega o seu material, a transcrição da aula, ou então os slides, ou então o resuminho, e vai acompanhando para que você não tenha tanta dificuldade, não precise ficar vendo aulas várias vezes. É importante que você preste atenção na aula e você saiba lidar com esses fatos, esses pontos históricos e saber fazer essas transições. Aí você consegue gravar as datas de forma mais fácil, tá bom? Então, vem comigo aqui na tela, vamos começar o nosso a nossa história da colonização, os povos indígenas no Espírito Santo, vamos começar num contexto geral, beleza? Então, antes de nós falarmos especificamente sobre o Espírito Santo, nós precisamos o quê? Ampliar um pouco. O Espírito Santo, eu falei com vocês já que ele não nasceu isolado, né? Ele surgiu dentro de um contexto, ele não surgiu fora de um contexto da colônia portuguesa. Ele faz parte, então, o quê? De um processo muito maior, que é um processo de colonização do Brasil como um todo. Beleza? Então, para nós entendermos o Espírito Santo, é fundamental compreender primeiro a lógica geral da colonização brasileira. Por que a capitania vai nascer exatamente dentro dessa lógica? Né? Que lógica que é essa, professor? Porque é a lógica que nós chamamos de pacto colonial. Grava esse nome. Pacto colonial. Beleza? Nós vamos nascer dentro dessa lógica do pacto colonial. Isso aqui é muito importante você compreender. Vem comigo na tela e observe o seguinte: quando nós falamos em pacto colonial, deixa eu colocar a minha luvinha, porque a minha luvinha, a caneta, ela é sensível, aí ela dá uns erros. Eu vou colocar a minha luvinha aqui, tá bom, pronto. Muito bem. Quando falamos, então, em pacto colonial, nós estamos falando de quê? Nós estamos um acordo, tá? Não é uma assinatura, é um acordo que não é um pacto no sentido de igualdade entre as partes, por óbvio. Não é um acordo equilibrado. É o quê? É, na verdade, uma relação de subordinação. Então, quando eu falo em pacto colonial, estou falando de uma relação de subordinação, tá bom? Então, gravem isso. Pacto colonial, relação de subordinação. Subordinação de quê? Gente, óbvio, né? Nós estamos sendo colonizados. Quem colonizou quem colonizou o Brasil? Foram os portugueses. Então, essa relação de subordinação, é lógico que é uma relação de subordinação com a coroa, beleza? Então, não há igualdade, não há equilíbrio, é uma relação de subordinação. A colônia existe para quê? Para atender aos interesses de quem? Da metrópole. Então, por isso que o sistema também recebe o nome do que a gente chama de exclusivo metropolitano, tá? Então, nós temos aqui, ó, a mentalidade mercantilista. Nós chamamos isso de exclusivo metropolitano, beleza? Exclusivo metropolitano. Professor, o que é isso? E o que isso significa na prática? Gente, isso significa que a colônia ela só vai poder comercializar com quem? Com a metrópole, basicamente. Ela produz, mas ela não decide para quem ela vai vender. Então ela consome, mas ela não escolhe de quem que ela compra.
Então, todo o comércio da colônia é direcionado para quem? Para a metrópole. Então, o Brasil, por exemplo, não podia vender açúcar, não podia vender pau-brasil ou qualquer outro produto para outras nações europeias, do quais eles eram inimigos. Então, tudo precisava passar por Portugal. Da mesma forma, os produtos que eram manufaturados, que chegavam à colônia, vinham obrigatoriamente da metrópole. Então, essa lógica, ela está ligada a quê? Ela está ligada diretamente ao mercantilismo, tá certo? Então, essa é a lógica. Mercantilismo, gravem bem esse ponto, gravem bem essa ideia. Mercantilismo. Pessoal, o que é mercantilismo? Basicamente, mercantilismo é um modelo econômico que dominou na Europa durante muito tempo. Entre os séculos ali 16, 18. Tá aqui, ó, para vocês. Tudo tá bem delimitadinho para vocês. Isso aqui é muito importante vocês estudarem assim, tá? Então, o mercantilismo é um modelo econômico que dominou durante muito tempo. E o que significa isso? Significa que o mercantilismo ele parte da ideia de que a riqueza de um Estado está na acumulação de riquezas que são metais preciosos, né? No fortalecimento do comércio externo, no controle, ali na fiscalização das relações econômicas. Então, esses metais preciosos aqui são importantes, a balança comercial tem que ser favorável e, obviamente, a intervenção na economia. Tudo isso aqui é importante para você fazer essa ligação com o mercantilismo, porque cai em prova e cai muito. Tá certo? Então, dentro dessa lógica mercantilista, a colônia ela vai cumprir um papel muito claro, que é fornecer as matérias-primas. Matérias-primas baratas, óbvio. Servir de mercado consumidor dos produtos que eram manufaturados na metrópole. Então, aqui não há um interesse em desenvolver a colônia de forma autônoma. O interesse é o quê? Explorar. Então, você pega o ouro daqui, por exemplo, transforma na metrópole esse ouro em uma joia e depois você pode vender ele de volta para cá ou pode vender para outros lugares. De forma o quê? Muito mais, com um valor muito mais agregado. Tá? Então o interesse é basicamente um interesse exploratório. É exatamente aí que entra uma expressão muito importante que vocês vão ver também, que é o protecionismo, tá bom? Muito cuidado com isso, porque isso pode vir tentando confundir protecionismo. A mesma lógica, protecionismo. Então, o pacto colonial é, na prática, o quê? Uma forma de proteção, uma forma de protecionismo. A metrópole, então, protege os seus próprios interesses econômicos ao impedir que a colônia negocie livremente com outros países, com outras nações. E, ao mesmo tempo, ela vai garantir o quê? O mercado cativo, o mercado só daqui para os seus produtos e mais ainda, a exclusividade sobre as riquezas coloniais. Então isso aqui é muito importante. Então esse sistema ele vai funcionar por bastante tempo. Só que aí ele começa a entrar em crise a partir do século XVIII ali, início do século XIX, especialmente porque, em razão das transformações políticas, das transformações econômicas ali da Europa, que ocorreram na Europa, e com isso o modelo mercantilista ele vai entrando em declínio. E o pacto colonial, por consequência, começa a ser questionado e gradualmente desmontado, né? O pacto colonial acaba perdendo força por conta desse modelo mercantilista perder força na Europa. Então, fixem bem isso. Quando nós estamos falando do Espírito Santo, nós estamos falando de uma capitania que vai nascer dentro de um pacto colonial, dentro do mercado da ideia de mercantilismo e sob uma lógica claramente protecionista. Então, nada do que acontece aqui pode ser compreendido fora desse contexto, tá bem? Então, muito cuidado com isso. Você vai lá, Espírito Santo, ele nasce o quê? Ele nasce o quê? Dentro de um contexto, nós estamos falando de uma capitania que nasce dentro de um contexto de um pacto colonial. Beleza, gente? Pacto colonial. Entendeu isso aqui? Para mim, eu já estou satisfeito. Então, esse pacto colonial está dentro de quê? Dentro de uma lógica mercantilista, tá certo? Mercantilista. Essa lógica mercantilista é um modelo que imperou durante muito tempo. E essa lógica mercantilista tem um claro objetivo de quê? De protecionismo. Protecionismo, tá bem? Entendendo isso aqui, eu já fico satisfeito com vocês, tá certo? Então, percebam que quando Portugal
ele chega ao Brasil, ele não chega aqui interessado na cultura que já existia. Nossa, os índios são muito legais ali, eles têm uma cultura bem desenvolvida. Não. Ele já havia uma cultura aqui, já havia uma organização social aqui. Já havia povos estruturados, por mais que não fossem estruturados de acordo com o modelo europeu. Mas Portugal, ele não chega com a ideia assim de vamos construir uma civilização ali naquele local que nós descobrimos, que é um local muito bonito, local com muitas riquezas. Vamos desenvolver esse território. Não é essa a lógica. Portugal chega aqui ao Brasil com a mentalidade mercantilista. Gravem bem isso, tá certo? Essa mentalidade é uma mentalidade de quê? De exploração, tá? Não é uma mentalidade de desenvolvimento. Beleza, gente? Então isso aqui eu quero que vocês gravem bem. Portugal, e isso é fundamental, claro, né, para nós entendermos tudo que vem depois. Senão, se nós não entendermos isso, a colonização não faz sentido. Então, a partir desse momento aqui, é que você passa a começar a brincar na história, tá certo? Porque é aqui que a gente vai começar as mudanças. Então, Portugal chega ao Brasil com a mentalidade mercantilista. Beleza? Ah, professor, então não houve um processo de civilização aqui? Pessoal, claro que houve um processo de civilização. Tá? Muita gente, eu já vi prova perguntando isso sobre sobre essa civilização, se ocorreu ou não, esse processo civilizatório. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, vem comigo aqui na tela. A colonização, gente, ela é diferente do processo civilizatório. Mas houve um processo de civilização? Houve, claro. Houve uma construção, uma construção cultural? Houve. Houve uma miscigenação? Houve. Houve uma formação social? Houve. Mas esse não era o objetivo principal. Então, a civilização ocorreu? Ocorreu, mas como? Como consequência, tá, dessa exploração. O objetivo inicial era o quê? Era econômico. A cultura indígena tinha algum ponto que o português elogiava? Então, não tinha, não era a prioridade. Né? A prioridade era o quê? Era impor um modelo europeu. É isso que eu quero que vocês tenham em mente, tá bom? Então, qual era o objetivo principal? Era um objetivo econômico. E a metrópole, nesse caso, fazia o quê? Ela pega essa matéria-prima, transforma a matéria-prima em um produto manufaturado, e esse produto manufaturado ela vende de volta agora com um valor agregado, com um valor muito maior. Então, essa é a engrenagem básica do Pacto Colonial, tá certo? Então, essa é a lógica dentro da qual o Espírito Santo vai nascer. É isso que eu quero que vocês entendam. O Espírito Santo nasce dentro dessa lógica mercantilista. Muito bem? Então, entendida essa ideia do Pacto Colonial, nós conseguimos avançar porque a gente já sabe como que nós nascemos. Pelo menos um embriãozinho, nós nascemos desse período, é um período que era marcado por expedições exploratórias. Não só Portugal, tá, gente? Portugal, a Europa, em vários países, tinham esse propósito de explorar outros continentes, outros ambientes, e Portugal acabou parando aqui nas nossas ilhas. Tá? Agora, atenção a um ponto que costuma gerar muita confusão. A colonização... Brasil foi descoberto em 1500. A colonização não começa automaticamente em 1500. Isso é fundamental você saber, tá certo? Por isso aqui, ó, não começa em 1500. Então gravem bem isso. A colonização não começa em 1500. Isso é fundamental. Entre 1500 e 1530 nós temos um período que ficou chamado de período pré-colonial. Por que esse nome? Porque apesar da chegada dos portugueses, nós não havia aqui ainda uma colonização efetiva. Então, nesse momento, Portugal ainda estava com os olhos voltados lá para as Índias, porque era o objetivo principal dele. O Brasil não era prioridade. Então, o que acontece aqui nesse período? Acontece um reconhecimento do território, acontece algumas explorações de recursos naturais, uma presença limitada ali no litoral. É exatamente por isso que vão surgir o que depois a gente vai falar sobre as feitorias. Então, Brasil, primeiro, não era prioridade. Qual era o foco aqui nesse período? O foco era nas Índias. A colonização se deu quando? Se deu em 1500? Não,
não se deu 1500. Dentro de 1500 até 1530, nós temos esse período chamado de período pré-colonial. É isso que eu quero que vocês saibam e entendam bem. Houve exploração? Houve. Só que houve uma exploração pontual ali nas praias. Tem até um autor que fala que nós caminhávamos na praia como caranguejos ali, né, só naquela beirada, naquela beiradinha. Então nós não fomos para dentro do território, isso vai vir depois. Teve presença ali no litoral, uma presença limitada, tá bom? E não houve uma ocupação efetiva dos portugueses, tá certo, gente? Então aqui, por conta desse período, é que vão surgir algumas feitorias. O que é feitorias? Eu trouxe aqui um mapa para vocês. Nós temos aqui, ó, feitoria de Pernambuco, feitoria de Santo Aleixo. O que é feitoria? Eu já vi isso cair em prova. Tá? Feitoria de Cabo Frio, ó, feitoria do Rio de Janeiro. O que são feitorias? As feitorias eram alguns pontos fortificados ao longo da costa, como vocês estão vendo aqui, ó. Essas feitorias, nós só estávamos aqui, ó. A gente não entrou para dentro do território. Então, houve essas feitorias. Então, elas eram cidades? Não, não eram cidades. Elas não eram vilas, por exemplo. Nós não chegamos e construímos vila, vamos povoar isso aqui. Não. Não eram nem centros urbanos, não era nada. Eram locais de apoio onde os portugueses armazenavam algumas mercadorias, protegiam as armas, realizavam escambo, a troca ali com os povos indígenas. E observe que nesse primeiro momento, a relação entre portugueses e indígenas tende a ser menos violenta. Então não foi uma relação conflituosa logo de cara, porque os portugueses não avançavam para o interior, eles não tomavam as terras dos índios, não ocupavam aquelas terras. Então eles permanecem ali no litoral e negociando, e essas feitorias foram fundamentais para que esse negócio funcionasse, tá certo? Então, as terras elas já eram ocupadas, mas os portugueses não adentraram no território nesse período pré-colonial, beleza? Então, feitorias que vocês precisam saber: pontos fortificados no litoral, armazenamento de mercadorias, defesa contra invasões, escambo, né? Realização de escambo, mas não eram cidades. Muito cuidado com isso, que eu já vi cair na prova chamando de feitorias às cidades, e não é assim que aconteceu. Qual foi a relação inicial, então? Escambo, menor violência, os portugueses ficaram restritos ao litoral e não ocuparam ali imediatamente o território, tá certo? Antes da chegada dos portugueses, o território brasileiro era ocupado, óbvio, cerca de milhões de indígenas, né? As estimativas aí até variam, os historiadores falam entre 3, 5 milhões de pessoas, e só nessa parte aqui do litoral dizem que havia aí uns 900 mil, de 900 a 1 milhão de indígenas, né, nesse período. É claro que são fontes históricas, tá bom? Mas isso não vi cair em prova ainda, mas pode cair, pode ser uma questão. No caso específico do Espírito Santo, a presença indígena nesse ponto aqui era muito forte. Então, aqui no litoral, predominava muito, nesse ponto do litoral, predominava muito os tupiniquins e os botocudos. Os botocudos eram muito brigões, né? Era uma raça muito dura. E esses tupiniquins e os botocudos ficavam mais pelo interior, ali no noroeste do estado, nas regiões de São Mateus, não sei se você conhece, ali Nova Venécia, Colatina. Então, na região sul, ali na área do Caparaó, nós tínhamos outros grupos indígenas que eram os goitacás. Eu trouxe aqui para vocês algumas imagens. Nesse caso aqui, tupiniquins. Aqui no caso são os tupiniquins. Eu gosto de trazer essas imagens porque eu vejo prova trazendo. Eu já vi prova trazendo ali uma imagem e perguntando qual é o contexto daquela imagem. Então trouxe aí a imagem para vocês dos tupiniquins. Temos a imagem aí aqui, ó, dos botocudos. Os botocudos, eles também eram chamados de aimorés, né? Era uma derivação, mas os botocudos são esses aqui, ó. Temos aí os botocudos. Isso aqui é foto real, tá, gente? Foto real. Muito legal, né? Essas fotos. Tá? Temos aí os botocudos, os goitacás, aimorés. Aqui, ó.
Aqui já é uma ilustração, né? Ó, dentro dessa região aqui, olha só como é que nós ficamos só no início aí da praia. Tupiniquim, Morégua, Itacás, todas as etnias. Então, aqui é importante você saber o seguinte. Primeiro, por questões técnicas, não existe aqui o indígena, não eram os índios que povoavam, não. Haviam grupos de indígenas, não era um grupo único. Isso é um erro muito comum. Então, nós estamos falando de povos diferentes, com línguas diferentes, costumes diferentes, formas distintas de organização. Então, um aqui se organizava de tal maneira, o outro se organizava de outra maneira. E esses povos aqui, inclusive, se guerreavam entre si. Tá? Eles, infelizmente, eles eram povos ágrafos, né? Ágrafos significa ágrafos. Significa que não tinha escritas, né? Grafos de escrita e sem escrita. Então, eles eram povos ágrafos, ou seja, não possuíam escrita, e isso não significa ausência de história. Significa que a história era transmitida oralmente ali por eles, de geração em geração. O problema é que os nossos colonizadores, eles não tinham interesse em registrar essa história, né? Além de carregarem uma visão um pouco mais etnocêntrica, que é acreditando que a sua cultura, a cultura europeia, era uma cultura ali superior à cultura indígena. E tudo isso vai gerar, claro, um choque cultural muito grande quando Portugal começa a impor um modelo completamente diferente. Beleza? Então, muito cuidado aqui, muito cuidado com isso. Você precisa pegar esses resuminhos aqui para poder fazer um bate-pronto. Quando você tiver diversidade cultural, não existia indígena, povos distintos, línguas diferentes, tudo isso aqui ajuda você a estudar e eu trago para você. Sociedades ágrafas, visão etnocêntrica portuguesa. Por que eu trago tudo isso? Porque às vezes cai na prova e você, pô, o que é etnocêntrico? O que é a visão etnocêntrica portuguesa? Eles achavam que a cultura deles era uma cultura superior, né? Então, era uma superioridade cultural europeia, tá certo? Desvalorização das culturas indígenas, imposição religiosa e choque cultural naturalmente. Seguindo adiante, nós sabemos que havia sim uma organização. E a organização, desculpa, gente, a organização dessas sociedades girava em torno de tribos, de aldeias, né? E eram lideradas por algumas pessoas. E essas pessoas, algumas delas, era como aqueles caciques lá dos Estados Unidos, era conhecida como Moruxibas, ou Morubixabas, mas o pessoal fala Moruxibas, né? Ficou mais convencional chamar Moruxibas, mas era Morubixabas, daí Capixaba, Morubixaba. A organização de algumas etnias girava em torno de alguns líderes, e esses líderes exerciam algumas funções religiosas, funções políticas, funções militares. As mulheres ficavam aí mais pela parte da agricultura, os homens caça, pesca, guerra e por aí vai. Então a divisão de tarefas era bem definida também, tá bom? Não era uma coisa desorganizada como possa parecer. É isso que eu quero que vocês entendam muito bem, tá certo? Então tudo isso ajuda a entender por que os indígenas tiveram tanta dificuldade em se adaptar ao modelo econômico que foi imposto pelos colonizadores europeus, pelos portugueses. Especialmente a agricultura extensiva, o trabalho compulsório, que nós vamos ver depois, tá certo? Então, a partir daqui, você sabendo dessa complexidade, nós chegamos a um ponto que é uma data importante que eu quero que vocês anotem, que é 1530. Por quê? Porque aqui houve uma mudança. Nós temos aqui a figura do Martim Afonso de Souza. Esse é um cara, Martim Afonso de Souza. É um cara que veio e trouxe uma mudança nesse panorama que nós estávamos falando. Então, guarda essa data aqui, guarda esse nome, trouxe a figura aqui do Martim Afonso de Souza. Porque foi a partir da expedição dele que Portugal mudou praticamente completamente aí a postura em relação ao Brasil. Por quê? Porque a preocupação passou a ser ocupar, defender e explorar o território. Então, essa expedição marcou o início de uma ocupação efetiva
Isso que eu quero que vocês saibam. Às vezes vocês vão pegar um livro de história, vão ter que ler 2 páginas para saber o que eu estou falando aqui. Então, essa expedição deu início a uma ocupação efetiva. Por quê? Para a defesa do território, beleza? E também para explorar. Por que que essa mudança ocorreu, professor? Por 2 motivos principais, guardem bem isso. Primeiro, porque o modelo econômico nas Índias começou a dar prejuízo. Lembra que o Portugal era voltado para as Índias. O interesse era no mercado oriental, no mercado das Índias. Só que lá começou a dar prejuízo. E esse é o primeiro motivo, por conta do prejuízo. O segundo motivo pelo qual essa mudança ocorre é porque há uma ameaça muito constante, crescente, de invasões estrangeiras, principalmente os franceses, que desrespeitaram o Tratado de Tordesilhas, que nós vamos ver, e começaram a contrabandear o pau-brasil. Então nós temos aqui a ameaça de invasões estrangeiras, principalmente dos franceses. Franceses vieram o quê? Para contrabandear o pau-brasil, pegar o pau-brasil daqui e vender e levar lá para o seu país, tá certo? Então aqui houve esse desrespeito do Tratado de Tordesilhas, que nós vamos falar a respeito disso. França veio, desrespeitou, invadiu o Brasil, começou a querer invadir, e aí as expedições de Martim Afonso de Souza veio com esse objetivo aí de ocupação efetiva. Por quê? Por conta da preocupação com a ocupação territorial. Seguindo adiante, a gente entra em outro ponto importantíssimo que eu quero que vocês guardem essa data. E esse nomezinho aqui, eu trouxe até um mapa. Aqui, ó, capitanias hereditárias, tá? Aqui é o seguinte, poucos anos depois ali, vieram as expedições e poucos anos depois surgiram as capitanias hereditárias nesse modelo que vocês estão vendo aqui, ó, tá? 1534 a 1536. Nesse modelo aqui que vocês estão vendo, isso eram as capitanias hereditárias. O que que eram as capitanias hereditárias? Basicamente, o território brasileiro, nesse momento, é dividido em algumas faixas, grandes faixas de terra. E essas faixas de terras foram entregues a particulares. Esses particulares eram chamados donatários. E esses particulares tinham uma missão, que era de ocupar, defender e explorar essas áreas economicamente. Então, daí vem aí essa doação, por isso donatários, essa divisão de terras em faixas, tá aqui, ó, essas faixas aqui. E qual era a responsabilidade dos donatários? Ocupar, defender e explorar. Para quê? Para reduzir os custos da coroa. A gente vai ver que isso não deu muito certo. No Espírito Santo, esse processo ele foi muito difícil. Não só no Espírito Santo, quase todas as capitanias tiveram muitas dificuldades, mas no Espírito Santo em especial, que nós estamos estudando agora, foi muito difícil, porque aqui a resistência indígena, as condições naturais daqui, a ausência de riquezas imediatas, fizeram com que muitas tentativas iniciais de colonização fracassassem. Por quê? Porque eram particulares que ficavam incumbidos de fazer isso, de ocupar, defender e explorar. Então, a partir desse momento, a relação que antes era uma relação baseada no escambo, lembra? Que até 1530 nós falamos que nós tínhamos escambo, nós tínhamos as feitorias, era uma relação talvez não tão amigável, mas um pouco aí amigável, havia escambo, havia conversa entre os índios e os portugueses. Só que essa relação, ela se transformou em uma relação conflituosa. Por quê? Por conta da invasão territorial e principalmente por conta da imposição da autoridade. Tá certo? Então, muito cuidado com isso. Eu quero que vocês observem bem isso aqui, porque isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Então, quando nós falamos em colonização do Espírito Santo, quando nós estamos falando de povoamento, de subordinação, quando nós falamos nesse processo de colonização, nós estamos falando de um processo lento, pessoal. É um processo que foi marcado por uma resistência indígena, totalmente inserido numa lógica mercantilista portuguesa. Então percebam que o Espírito Santo ele nasce dentro de quê? Da engrenagem do Brasil colonial. E essa engrenagem toda está ligada a um sistema econômico, ao mercantilismo. E essa engrenagem nunca foi pensada para desenvolver a colônia. Mas para quê? Para atender aos interesses da metrópole. Então eu quero que vocês guardem isso, como que se deu esse início aqui do processo
de colonização, processo lento, uma resistência indígena muito forte, dificuldades naturais, ausência de riquezas imediatas, quer dizer, o particular vinha de Portugal com um sonho aí de, não, pô, tem muita terra lá, eu vou explorar aquilo ali. Não conseguia, não conseguia. Os conflitos eram constantes, tá? Então, o Espírito Santo, nessa engrenagem colonial, estava inserido nesse pacto colonial. Pacto colonial, eu falo aqui de um modo geral, do Brasil. Esse pacto colonial está ligado à ideia de que a ideia mercantilista, o mercantilismo é uma subordinação ao mercantilismo. E a economia toda era voltada à metrópole, a metrópole que tinha riqueza, tá bom? Então, o desenvolvimento da colônia não era uma prioridade. Beleza, pessoal? Então, aqui nós acabamos esse ponto dessa aula. No próximo bloco, na próxima aula, a gente passa a ver melhor sobre as capitanias hereditárias e sobre a formação, de fato, a formação inicial do Espírito Santo. Beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.